Em Portugal e na África se ouve muito português brasileiro, o que permite que pessoas da Europa e da África entendam o português brasileiro muito É isso, é isso. bem. Mas os brasileiros não ouvem muito o português europeu ou africano. É isso que eu sempre costumo falar. O brasileiro muitas das vezes não se esforça para ouvir, né, os outros portugueses. Bem, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso Ponho Dalino, para quem não me conhece. Hoje vamos ver um vídeo aqui educativo que vai nos ensinar um bocadinho sobre a diferença das línguas, né, Brasil e Portugal. Olha, é interessante porque eu comecei a trabalhar com um novo tipo de programa aqui no passado, em 2020, só tinha um único idioma. Quando estamos a falar sobre o português, né, que vinha lá, português, vinha lá a bandeira de Portugal. Hoje já as coisas estão totalmente diferentes. E eu fui vendo todas as atualizações dos programas, ou até mesmo de site, de IAs. Agora vem dois tipos de português. Vem português brasileiro e português de Portugal. Será que a gente está perante a uma mudança, sabe, a um escanteio? Será? É complicado comentar sobre isso. O vídeo original do vídeo que a gente está vendo está aqui na descrição, caso vocês quiserem ir para lá. É muito importante vocês deixarem o vosso like aqui no canal, ativar o sino das notificações, comentar qualquer coisa para engajar o vídeo, né? Bora lá ver o vídeo. Falam brasileiro, em Portugal falam galego. Isso é o que diria um ignorante ou um linguista. E não estou falando de mim, mas de um importante linguista português, Fernando Venâncio. Porque sim, basicamente o brasileiro poderia ser considerado... Cara, ele chamou o linguista de ignorante, praticamente. uma língua. Até a página do português brasileiro na Wikipedia diz que ele poderia ser considerado uma língua. No Google Tradutor já existem traduções independentes para o português do Portugal e o português do Brasil. Vejamos então por que poderíamos chamar o português brasileiro uma nova língua. Nem que tem boa de variante, este vídeo foi gravado em português e em galego. O ao menos entende. O qual deles entende? Ou pelo menos entende? Vamos lá. Em português. Este vídeo foi gravado em português e galego. Ou pelo menos tentei. Ou ao menos entende. Em galego. Este vídeo foi gravado em português e galego. Ou pelo menos o intentei. Nada a ver, nada a ver. No Brasil se fala brasileiro e em Portugal se fala galego. Nada a ver, Uma nada a língua ver. é um sistema de comunicação entre pessoas, e um dialeto é uma variedade linguística de uma língua. Mas se viajarmos pelos países onde se falam línguas românicas, veremos que se forma um dialeto contínuo. Quanto mais próximos estivermos, mais semelhantes serão esses sistemas de comunicação, e quanto mais distantes estiverem, mais diferentes serão. Portanto, todas as línguas românicas poderiam ser dialetos da mesma língua. Mas além dessas definições, precisamos de outras coisas para considerar quais sistemas são realmente línguas e quais sistemas são realmente dialetos. Prestígio, geralmente dado por um país ao qual a língua pertence, é uma forma padrão. Basicamente, poderíamos criar um país para cada um desses dialetos românicos, dar prestígio a eles, padronizá-los e numa realidade alternativa poderíamos ter as línguas andaluza ou alentejana. Max Weinreich define uma língua como um dialeto, como um exército e uma marinha. O português tem um país que apoia e prestigia. Cara, então aqui em Angola não tem bué de dialeto. O que tem é bué de língua. São, sabe, línguas nacionais, línguas tradicionais. São línguas. O problema é que não existe vocabulário para todas as línguas, né? Maluco do céu, esse maluco é um satanista, será? Eu tô vendo aqui um pano estranho aqui. A sua Não, acho que não. Acho que estou equivocado. língua, assim como na versão standard. No entanto, o fala não tem país, não tem prestígio e não é padronizada. A maioria dos falantes do fala o consideram uma língua, mas a maior parte do mundo o consideram um dialeto do português ou mesmo do espanhol. E o mesmo acontece com outras línguas da Espanha e de Portugal. Mas em um mundo alternativo, onde os falantes de fala tivessem seu próprio país e o Portugal não existisse, a maioria das pessoas diria que o português é o dialeto e o fala é a língua. A linguística está também ligada à política. Então temos o galego, o português e o brasileiro. Qual destes é uma língua e quais são dialetos? Poderia ser língua, língua, dialeto, mas também língua, dialeto, língua. Ou talvez dialeto, língua, dialeto. Isso depende da perspectiva. Segundo alguns historiadores brasileiros, dizem que a língua portuguesa, entre todos aqueles que hoje falam, né, 9 países, o brasileiro é
é o que mais está próximo da evolução exata daquilo que foi o português há 500 anos atrás. Não Portugal, mas sim o Brasil. Tem tudo a ver com a conjunção de certos verbos, tem a ver do gerúndio, tem tudo isso. Cara, português é diferente, é difícil. Mas dizem, segundo os linguistas brasileiros, que o português que se fala no Brasil é que seguiu linearmente a evolução daquilo que é português de 500 anos atrás. Tudo depende da perspectiva. O galego e o português são a mesma língua. Isto é português e isto é galego. Vêem a diferença? São basicamente a mesma linguagem. Em realidade, um lusófono pode ir a Galícia e não terá muitos problemas para entender a língua galega. Aunque se hablo espanhol, creo que também me poderiam entender. Muita gente afirma que o galego non é unha lingua, senón un dialecto do portugués. E tamén hai quen di que o portugués non é unha lingua, senón un dialecto do galego. Son moitas as vantaxes de que o galego sexa considerado a mesma lingua que o portugués. O portugués e o portugalego recibirían máis poder no mundo e os galegos terían máis acceso aos libros, á música e ao cine. Para iso, o galego tería que adaptarse ao portugués. Por exemplo, deixar de usar palabras españolas. Deixar de usar a letra ñ e usar NH. Non usar LL e usar LH. Entre outras coisas. Técnicamente tamén poderíamos reintegrar o galego e o portugués co castelán. O mesmo portugués, galego, asturleonés, castelán, aragonés, catalán e italiano todos xuntos. Pero o nacionalismo impídenos facelo. Agora ben, unha vez reintegrado o galego co portugués, como debería chamarse a lingua falada en Galicia? Galego portugués, portugués da Galiza, portugalego ou simplemente galego. Polo que se ve, esta lingua xurdiu en realidade principalmente en Galicia e unha pequena parte no que hoxe é Portugal. Cara, dá para entender muito fácil o que ele está a falar em espanhol e o que ele está a falar em Galícia. Dá para ver que ele tem um domínio significativo nessas três línguas e ele fala frequentemente, né? A lingua portuguesa non se orixinou en Portugal, senón en Galicia. Entón, por que a lingua non se chama galego? Segundo o lingüista portugués Fernando Venancio, a simples idea de que algún día un idioma estrangeiro possa ter sido a lingua de Portugal é-nos insuportável. Portugués medieval ou galego antigo, é dicir, a mesma lingua, o galego portugués ou galaico portugués, comezou a desenvolverse na provincia de Galicia, que hoxe é Galicia, e un pouco do norte de Portugal, así como un pouco de Asturias e León. Poderíamos dicir que o portugués procede do galego ou do galaico antigo e despois portugués e galego tomaron camiños distintos. O portugués estivo influenciado polas linguas americanas, mentres que o galego tivo unha influencia constante nosa escritura e pronuncia do castelán, creando o que actualmente coñecemos como portugués e galego moderno. Ese entón o portugués procede do galego antigo e o galego é basicamente a mesma lingua que o portugués porque a lingua se chama portugués. Porque o antepasado do portugués é coñecido como galego portugués en lugar de só galego antigo. E se o galego se reintegra co portugués, falaríase portugués en Galicia? Pois para responder as dúas primeiras preguntas, nacionalismo e prestixio. Galicia acabou formando parte de España, onde durante moito tempo a lingua estivo marxinada e o castelán foi visto como a única forma correcta de falar en España. Mentres que co portugués, Portugal creoulle un prestixio e un estándar. Porén, Portugal xa non ten moita influencia ni prestixio na actualidade. A maioría dos falantes de portugués veñen do Brasil, e prácticamente todas as persoas que aprenden portugués fano por Brasil. Pero con todo isto, algúns brasileiros pregúntanse se non sería mellor chamarlle a lingua brasileira en lugar de portugués. Eu acho que todos os brasileiros querem isso, né? Cara, o dia que Angola tiver uma população significativa e o nosso país tivesse saído desse limbo, eu acredito que a mesma arrogância que o brasileiro tem, angolano também terá, sabe? De falar, não, agora nós podemos fazer o que é nosso. Nós podemos nos separar. Para quem não sabe, existe já dois vocabulários de português, sabe? O brasileiro, na outrora vinha e falou, olha, vamos nos desligar do vocabulário do português que se fala em Portugal, que é o português europeu. Agora terá português americano. E teve português americano. Está aí, são duas coisas diferentes. Quase tudo é igual, quase tudo, mas só que o significado de certas palavras diferencia-se uma da outra, entendeu? Show! Há algum tempo fiz um vídeo sobre como o espanhol chileno ou qualquer dialeto do espanhol pode ser considerado uma língua diferente, desde que um padrão seja criado e o governo de um país o considere uma língua diferente. Existem muitos dialetos que são mutuamente compreensíveis, mas que são considerados como línguas diferentes por razões políticas.
Mas como o português brasileiro é um caso diferente. No mundo hispânico estamos acostumados a ouvir o espanhol de muitos países. Embora tenhamos vocabulário, pronúncia e às vezes até gramática diferentes, ao sermos expostos a outros dialetos do espanhol, podemos entender a maioria dos outros dialetos. A mesma coisa acontece com o inglês. Os britânicos ouvem os americanos, mas os americanos também ouvem os britânicos. Como o português é diferente. Em Portugal e na África se ouve muito português brasileiro, o que permite que pessoas da Europa e da África entendam o português brasileiro muito É isso. bem. Mas os brasileiros não ouvem muito o português europeu ou africano. É isso que eu sempre costumo falar. O brasileiro muitas das vezes não se esforça para ouvir, né, os outros portugueses. E eu entendo isso, porque eles estão, estão em uma posição de vantagem, porque eles são a maioria, sabe? Todos os outros países da CPLP podem se juntar, a população deles não vai chegar no calcanhar daquilo que é a população brasileira. São muito, a maioria vence mesmo, né, no sentido assim populacional. Cara, o brasileiro, como é que eu vou falar? São poucos que entendem português que é falado, por exemplo, em outros países. Mas todos os países que falam português entendem completamente o português que se fala no Brasil. Primeiramente por causa das novelas, dos filmes do mundo inteiro que são dublados pelos brasileiros, que já aproveito elogiando que são as melhores dublagens. Tem N fatores. Agora os programas também estão a vir com o idioma português do Brasil, sabe? Tornando mais difícil para os brasileiros entender o português europeu ou africano. Então, na minha opinião, duas coisas podem acontecer. Que o futuro da língua portuguesa esteja quase todo no Brasil e por isso na Europa e na África começam a falar a brasileira. Eles não falarão realmente uma língua brasileira, mas falarão com o vocabulário e a gramática do português brasileiro. Certo. Algo que realmente já está acontecendo. A segunda opção é que já que atualmente o Google faz traduções independentes do português europeu e brasileiro, assim como traduções de livros, séries ou filmes, o português brasileiro começará a tomar um rumo diferente até ser oficialmente declarado língua. Algo como o que aconteceu com o afrikaans e o neerlandês, espanhol e ladino, malásio e indonésio, e provavelmente acontecerá com o sul-coreano e norte-coreano. O brasileiro será uma nova língua. Sinceramente, acho que a primeira opção é mais viável. Existem diferenças de vocabulário entre o português europeu e o português brasileiro. Existem diferenças gramaticais. Cara, aquilo que eu estava a falar. Rapariga, em Portugal é menina, que Angola também é menina. Mas no Brasil, você falar numa pequenininha, rapariga, cara. Entendeu? Pejorativo. Apelido, Portugal. Sobrenome, no Brasil, nome carinhoso. Entre o português europeu e o português brasileiro. Existem diferenças gramaticais e diferenças de pronúncia. Brasil, nos veremos. Portugal, veremos-nos. Ver-nos-imos. Brasil, estou fazendo, estou dizendo. Gerúndio. Portugal, estou a fazer. Estou a dizer. Brasil, você o tem. Portugal, tu tem-lo. É muito formal. a diferença. Mas acho que o que vai acontecer aqui será uma espécie de colonização cultural reversa. E Portugal acabará falando a brasileira. Já existem muitas pessoas que usam vocabulário e gramática brasileira em Portugal. No entanto, se os portugueses resistiram a toda essa influência brasileira, então é provável que o português e o brasileiro comecem a tomar caminhos diferentes. E o brasileiro se torne realmente uma língua separada. Como eu disse, os portugueses geralmente entendem os brasileiros, mas como os brasileiros não têm muita exposição ao português europeu, se os europeus resistirem à influência brasileira e continuam usando sua pronúncia, que já é difícil de entender para os brasileiros. Eu sou da bom, eu sou o inspetorado, eu sou como é que está? Bonzinho, eu sou da bonzinho. Gosto de casaco, é bonito. E esse casaco também é tão bonito assim, E eles ainda usam sua gramática, que às vezes também pode ser difícil para os brasileiros entenderem, então chegará um momento em que os brasileiros não entenderão mais o português e o brasileiro será realmente outra língua. O ideal seria que a influência vinda do Brasil, Portugal, Galícia e África fosse mais ou menos igual. E a África meteu 2 países, mano. E a África meteu 2 países. E a África meteu 2 países. Jesus! E Angola e Moçambique só são esses 2 países na África que falam português que têm capacidade de mudar a direção de Portugal.
Moçambique e Angola. Só. Por causa da população. Igual, como acontece com o espanhol e o inglês para que pudessem evoluir juntos. Mas se a influência não for proporcional, os portugueses acabarão falando brasileiro. E se os galegos conseguirem se integrar ao mundo lusófono, acabarão falando também brasileiro. E se eles resistirem à influência do Brasil, então teremos uma nova língua. Cara, o Brasil a fazer de refém sem querer, na verdade é um rumo, está a fazer de refém o português. Porque o português brasileiro hoje em dia que domina a internet, a gente sabe que a internet, quem domina a internet basicamente domina a influência sobre as pessoas. E estamos lá, quero assistir alguma coisa na internet, buf, vai encontrar conteúdo brasileiro. Quero pesquisar alguma coisa, algum livro. Primeiro, antes de você encontrar com português de Portugal, você vai encontrar primeiro com português de brasileiro. A não ser que você vá em sites portugueses. Então você acaba vendo que quanto mais a gente resiste, mais a gente está ser sugado para a órbita de certos vocabulários brasileiros. Não, claramente, né? Nos próximos 15 anos, 10 anos, a gente não vai ver todos angolanos ou todos moçambicanos, todos portugueses a falarem o que se fala no Brasil. Mas os vocabulários serão muito semelhantes e vamos fazer essas danças, né? Do jeito que nós hoje, youtubers, que temos nosso conteúdo direcionado para brasileiros, fizemos, sem querer, sabe? Isso não é uma coisa assim voluntária, é involuntária, porque a gente é muito impregnado em conteúdos brasileiros, isso idem também os moçambicanos, é muito impregnado para conteúdos brasileiros e a gente acaba adotando certo linguajar que faz o nosso português ser abrasileirado. Nos próximos anos a gente vai ver isso. Não que tudo vai mudar. Sabe como é que é, né, parceiro? Mas uma coisa devemos falar. O futuro do português, tudo indica que está na mão do Brasil. O português acho que está sem escolha, porque até mesmo os brasileiros, atualmente os dados já bateram mais, os dados oficiais, sabe? Fora aqueles que não foram contados. Dados oficiais dizem que tem mais de 500 mil brasileiros em Portugal. Cara, é uma colônia, parceiro. Uma colônia, entendeu? Diego Cão só precisou de 400 homens para colonizar Angola. Olha nós aqui a falar português. Inscreva no canal, atenção de canção, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Esse vídeo foi muito informativo, cara. O link original do vídeo está aqui na descrição, caso vocês quiserem ir lá, né, dar uma força nesse cara. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas é isso aí, parceiro. Nos vemos na próxima. Tchau.